Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Nordibek Abdusattorov, o novo campeão mundial de partidas rápidas. Esse menino surpreendeu aí no campeonato mundial, surpreendeu todo mundo, né? E realmente venceu aí o campeonato, ganhou de todo mundo que você imagina. Caruana, Carlsen, empatou com o Nepo, manda uma maravilha, um absurdo, jogou demais. Vamos dar uma olhada aqui no currículo dele, como é que ele chegou lá e a partida dele contra o Carlsen, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui então, o Nordibek Abdusattorov. Estamos aqui no tabuleiro, tá? Eu vou ler aqui rapidamente para vocês quem foram os jogadores aqui que ele venceu, tá? Aqui no chess.com, como é que faz? Você vem aqui em hoje, clica aqui no eventos, aí você vai aqui, ó, anteriores, né? Porque já acabou. Vem aqui no Campeonato Mundial de Xadrez Rápido, ó, e põe aqui na barrinha Abdusa, né? Aí já vai aparecer aqui o nome dele. E aqui a gente já consegue ver os resultados deles. Deixa eu puxar aqui a tela para vocês verem, ó. Depois eu volto aqui ao normal. Olha aí, né? Então vamos lá, ó. Primeira partida, enfim, o adversário já não era tão conhecido. Segunda partida venceu, segunda partida venceu também. Aí na terceira partida ele já pegou o Caruana. Mandou bala, venceu aqui foi pra cima, venceu aqui o Caruana. Pera aí que eu sumi aqui, eu tô falando, vocês não estão me vendo. Venceu aqui o Caruana. Na outra rodada empatou com o Nepo, impressionante. Aí depois empatou com o Grichuk, menininho, 17 anos. Aí ele foi lá, perdeu o Korobov. Aí seguiu aqui, agora venceu o Leão Armênio, venceu o Aronian. Depois ele venceu o Radoslav Vodsacek, jogador aí de Super GM. Aqui ele venceu a lenda Boris Gelfand. Aí depois aqui ele venceu ninguém mais, ninguém menos que o Carlsen. Aí ele empatou com o Fedosiev, empatou com o Gukesh, empatou com o Ian Duda, empatou com... Aí veio o tie-break, né? Aí ele foi o campeão. Aí na primeira partida contra o Nepo, só pra vocês entenderem, né? Ficou empatado ali. Nepo, Abdusattorov, Carlsen e Caruana, todos com a mesma pontuação. Nos critérios de desempate, deu Nepo e Abdusattorov. Aí confronto direto, duas partidas de blitz. A primeira empatou e a segunda Abdusattorov venceu o Nepo e se tornou aí o campeão mundial de rápidas. Belo currículo, né? Belo currículo, bela história. Vamos voltar aqui à tela agora e vamos dar uma olhada então nessa partida aqui que eu trouxe para vocês. Abdusattorov de brancas contra Magnus Carlsen, o ex-campeão mundial, né? Aqui o então campeão mundial. Vamos dar uma olhada então que essa partida, galera, é histórica, é muito bonita mesmo, ela é demais. O menino Abdusattorov de 17 anos abriu com a abertura inglesa C4. O Carlsen responde com F6. Rafa, por que a gente não tá vendo na visão do Carlsen? Porque ele não é mais o campeão do mundo. Agora a gente olha aqui na visão do campeão do mundo. Que coisa, hein? Que coisa. Cavalo C3, E5, cavalo F3, cavalo C6. Claro, né, pessoal? Campeão mundial de rápidas, tá? O campeão mundial de clássicas, que é enfim, o grande título do xadrez, ainda é do Carlsen. Ele venceu o Nepo, né? É aquele match de 14 partidas pensadas, tudo mais. Esse ainda é o Carlsen, tá? Mas aqui de rápidas já perdeu o título Carlsen. E4, segurando as casas claras, bispo B4, temos aqui D3, D6, A3, questionou o bispo volta para C5, B4 perseguindo, bispo volta para B6 e aqui cavalo A4, o Abdusattorov quer esse bispo aí. Bispo G4 foi jogado, cavalo por B6, AB6 e bispo B2, o bispo em fianqueta. Bispo por F3, dama por F3 e a gente tem batalha de peças menores aqui. Par de bispo contra par de cavalos, olha que legal. Cavalo D7 foi jogado pelo Carlsen manobrando, G3, dama em F6 propondo trocas. O Carlsen faz isso, né? Ele quer tirar as damas, quer jogar aquele final lá que ele vai ganhar numa imprecisão aqui, outra ali, né? 100, 200 lances depois ele tá ganho, né? Então aqui dama D1 pelo Abdusattorov. Cavalo em F8, um lance que eu falo sempre, um lance estiloso. Manobrar o cavalo aqui antes de dar o roque, né? Cortando aqui o rei e a torre, né? Mas por enquanto não tem nada de errado. Temos bispo G2 e o cavalo vem para casa de E6. Roque, e aqui o Carlsen já manda esse interessantíssimo G5 aqui, controlando bem a casa de F4 e já iniciando um ataque na ala do rei. Bispo H3 pelo Abdusattorov, muito legal aí, colocando pressão nas casas claras. H5 e aqui bispo por E6. Galera, isso daqui é sensacional, hein? Bispo H3, bispo por E6, é espetacular, né? Você que é detentor do par de bispos, o bispo um grande defensor do fianqueto, mandar bala, né? Então esse menino realmente sabe o que tá fazendo aqui. Bispo por E6, dama por E6 e B5 atacando aí o cavalo. Cavalo do Carlsen volta lá para B8 e agora F4, era isso que ele queria.
O Abdusatrov jogou bispo H3, bispo E6, porque ele queria eliminar um dos defensores da casa de F4, porque ele quer jogar F4 de qualquer maneira, mesmo com o rei exposto aqui. G por F4, G por F4, expondo completamente aqui o rei, né? Não ligando para isso. Que coragem, né? Que rapaz interessante que o jogo dele. Cavalo D7 foi jogado, rei H1, deixou a coluna G agora para a torre, dama G4. E o Carlsen, mais uma vez, vai para esse lance dama G4, né? Ele quer propor aí as trocas, quer jogar todo aquele tipo de final, que é o estilo dele. E aqui o Abdusatrov fala, tudo bem, pode trocar, desde que você já me levante uma das torres aqui. Ok, o Carlsen segue com F6, temos aqui dama em E3, falou, você não trocou, não troca mais. Agora, grande roque aqui pelo Magnus Carlsen. Que duelo, meus amigos, não dá pra saber quem é que tá melhor aqui, não tem quem tá melhor, aqui é uma grande luta. Agora F5 foi jogado pelo Abdusatrov e o Carlsen segue com H4, temos torre G1, dama em H5 e aqui torre G6, preparando aí para dobrar as torres, a torre conseguiu um belo posto, né? Torre de D em G8, combatendo, torre de A em G1, torre por G6, F por G6, o Abdusatrov tem um peão passado. Difícil demais de proteger esse peão, porque agora a torre G8 pelo Carlsen, como é que você vai defender esse cara aqui, né? Então G7 no limite, avançando, você fala, esse peão tá caído. Mas aqui, dama em H7, então atacando o peão, e o Abdusatrov faz o seguinte, se cair o meu peão de G, cai o seu peão de H. Legal, né? Legal. Uma outra ideia aqui pro Carlsen, quando ele jogou dama em H7, a gente estranhou um pouco aqui esse lance ao vivo, porque o Carlsen tem aqui a possibilidade, não tem nada acontecendo aqui, a torre já tá parando esse peão. Se o Carlsen consegue colocar o cavalo aqui em E6, fica difícil aqui, ele vai ganhar um peão. E o Carlsen continua protegendo o peão de H4, né? Então aparentemente cavalo C5 era um lance bem legal. Claro que nada é tão fácil, D4 seria um lance legal, bacana, depois de cavalo E6, dama H3 cravaria o cavalo, né? Então nem tudo é tão simples assim. Mas aqui o Carlsen teria uma ideia bacana que seria rei B8, né? Eu acho que foi isso que talvez tenha faltado ali nos cálculos do Carlsen, né? A ideia de sacrificar mesmo o cavalo. Esse cavalo não pode ser capturado, porque aqui tem mate em poucos lances, com dama F3, cheque, rei, torre G2 forçado e torre por G7. Dá para as brancas darem algum cheque? Aí dá, mas aí acabou cheque e aqui é o mate do Juscelino, né? Acabou cheque e aí não tem como defender mais aqui a torre, né? E vai levar checkmate. Então, claro que aqui não precisaria jogar, né? Depois de rei B8 aqui não precisaria capturar o cavalo, senão vai levar mate. Poderia seguir dama G4, né? E por aí vai. O Carlsen poderia jogar agora, trocar aí as torres do jeito que ele gosta, capturar em D4 e ficar com um peão a mais ou até 2, né? De repente ele protege o peão de D e captura lá em G7 e fica num final aqui do jeito que o Carlsen gosta, né? Provavelmente ele conseguiria vencer esse final. Então aqui é muito curioso realmente esse lance aqui, dama H7 do Magnus Carlsen e não cavalo C5 com E6. Mas é isso, são partidas rápidas, o jogador não tem tempo de calcular tudo. Dama em H7 foi jogado e aqui o Abdusatrov vai para esse lance espetacular aqui, dama em H3, cravando o cavalo e pressionando o peão de H. Torre por G7 foi jogado pelo Carlsen, torre toma, dama por H4 e agora o cavalo tá livre, cavalo C5 aqui pelo Carlsen. E aqui o Abdusatrov vai para mais um lance bacana na posição bispo C1, deixando o peão de D3. Fala, mas como assim, né? O que ele tá fazendo com esse lance aí bispo C1? Bom, o cavalo não pode capturar em D3 por conta de dama em H3, olha só, né? Então, Abdusatrov ligeiro faz uma armadilha aqui pro Carlsen. O Carlsen, né, joga esse bispo C1, o Carlsen não cai nessa, não joga cavalo por peão e segue com C6 primeiro. Peão toma, dama H3, cheque, rei B7 e agora dama em F3 aqui pelo Abdusatrov. Carlsen segue com dama H7, que luta, uma batalha épica aqui, bispo D2, ninguém errou nada, né, uma coisa assim impressionante aqui, já estamos no lance 37, né, esses caras continuam aí sem errar. A rei A6, o Carlsen agora vai para uma ideia fantástica, vai levar o rei aqui para tentar capturar o peão, rei G2, dama G7, cheque, rei F1, dama H7, temos aqui H3 e D5, o Carlsen vai para cima. Ele deixa o peão de F6, parte para o peão central. Dama em F5 foi jogado dama G8, evitando as trocas. O Carlsen, peão toma em D5. Peão toma em D5, dama por D5. Tá caindo em F6, tá caindo em D3. Que luta! Aqui rei E2 protegendo o peão, a dama e o rei estão protegendo. E agora o Carlsen aproveita para levar o rei aqui. Rei B5. Bispo em E3, pressionando aí o cavalo. Dama G2, cheque. Bispo cobre aqui em F2 e agora rei A4. Que loucura, que partida! H4 avançando com o peão passado, E4 aqui pelo Magnus Carlsen, D por E4, cavalo por E4 e agora dama aqui em F3, né? E aqui, galera, é claro, o Magnus Carlsen
a qualquer momento aqui é uma posição perigosíssima aqui. Por exemplo, se ele toma aqui a dama, ele tá perdido. Brancas ganham esse final. Não foi jogado, né? Mas olha que perigo, né? Dama por G3, rei por F3, o cavalo tá atacado. Um cavalo, se ele fugir daí, vamos pôr para D6, o rei vai chegar na posição, vai dar apoio aqui, esse peão é imparável e as brancas vão ganhar. Claro que ainda é um final ainda difícil, né? Tem que calcular tudo isso, pode pensar em capturar esse peão aqui, talvez melhor ainda, né? Pense em capturar o peão, porque aí protege o peão de A3 e tudo mais, e as brancas, estudos mostram que vão ganhar. Que mais dá pra jogar? Será que dá... né? Não tem muito aqui, então é interessante notar isso, né? Não dá pra o Carlsen trocar. E se ele capturar em F2? Ele perde também, galera. Aqui depois de dama por F2, cavalo por F2, rei por F2 e rei por A3, as brancas ganham esse final, porque esse peão coroa primeiro, né? Então aqui na corrida dos peões, as brancas coroam primeiro, né? E aí não adianta avançar. A dama vem para a casa aqui de H7 e evita a promoção do peão. Ah, mas rei A2 vai dar suporte. Aqui esse final aqui é conhecido, né? Aqui eu vou mostrar a manobrinha para vocês, mas a manobrinha é deixar o rei na frente do peão. Você ganha um tempo, traz o rei e assim vai indo até dar checkmate, tá? Então aqui as brancas ganhariam. Então aqui a situação complicada, o Carlsen segue agora com dama G6 aqui, extremamente preciso, o único lance da posição. E agora H5, Abdussatrov vai avançando com o peão passado, ataca a dama. Dama em E8, dando suporte para o cavalo, ameaçando todo tipo de cheque descoberto. E aqui bispo E3 evitando os cheques descobertos do cavalo. E o Carlsen tem aqui a possibilidade de capturar o peão agora, dar um duplinho de cavalo, né? Por exemplo, isso daqui vai guardando as peças na caixa, poderia empatar aqui agora, né? Cavalo cheque, rei sai, cavalo toma em H5, bispo toma aqui em B6, vai guardando as peças na caixa. E as brancas vão sacrificar uma peça aqui nesse peão e tranquilamente vai ser empate, né? Mas aqui o Magnus Carlsen pensa e é aquilo que o grande mestre André Diamante falou. O Magnus Carlsen joga no limite. Aliás, pessoal, para quem quiser, aqui na descrição do vídeo tem o link para o curso de estratégia que vai começar com o grande mestre André Diamante agora em janeiro, tá bom? Aproveitem aí que ainda ganha uma cortesia especial, tá aqui na descrição o link, tá bom? E aqui o grande mestre André Diamante na live comentou, falou, cara, o Magnus Carlsen joga até no limite, né? Ele segue agora com F5 aqui, ele poderia ir para empate. Ele fala, não, vamos jogar, e o tempo dos dois já tá caindo. F5 foi jogado, temos agora H6 avançando com o peão passado, dama em E5, rei F1, agora dama aqui em D5, ameaçou alguns cheques cheque com ataque descoberto na dama e tudo mais, ameaçou ganhar a dama, né? Agora a partida seguiu com o rei G2, evitando tudo isso, e agora dama G8, cheque, rei H3, e mais uma vez uma posição dificílima de jogar. Alguns estudos apontam o lance B5 como jogável e tal. O Carlsen vai para esse cavalo G5 propondo trocas. Bispo toma, dama toma e agora dama aqui em C6 cheque, né? Aqui o ponto todo é o seguinte, não dá para avançar esse peão, senão dama H6 dá cheque e captura o peão na sequência. Então o Magnus Carlsen tá, como a gente falou, no limite, né? Agora é a vez do Abdussatrov, ele segue pra cima do Carlsen agora com dama C6, rei por A3, dama C3, cheque, rei A4, dama C4, cheque, rei A5, dama C3, cheque, rei A4 e aqui dama G7. Que é isso? Aqui estendendo o tapete vermelho pro peão aqui ser promovido. O Magnus Carlsen não pode trocar as damas, segue com dama em E3, cheque, rei H4, F4 aqui, dama D7, cheque, B5 e H7. E agora, será que dá pra segurar essa posição? O Magnus Carlsen segue aqui com dama em E5. Uma outra possibilidade bem interessante aqui seria dama G1, né? Aqui se for promovido você tem cheque, né? E, bom, mas nada é tão fácil, né? Dama G1, por exemplo, se promove aqui. Você tem, na verdade, dama G3 aqui, melhor do que dama H1, né? Porque dama H1 cobre aqui de dama e já era, né? Teria que ser dama G3 primeiro cheque e depois de rei H5, agora sim dama H2 e não dá pra cobrir, cai essa dama e as pretas empatam, né? Então dama G1 seria um lance interessante aqui. O Carlsen prefere jogar com dama E5 e agora rei G4. Temos aqui F3, o Carlsen também dispara com seu peão, rei por F3 e agora a gente punha no table base e o table base estava dando que o Magnus Carlsen conseguiria empatar essa posição. Mas como é que ele vai empatar se o Abdussatrov tem um peão aqui? Ele vai conseguir manobrar aqui daqui a pouco, né? Consegue dar um cheque aqui, põe a dama pra lá, manobra pra promover. Então, enfim, esse peão tá na sétima. É muito difícil de imaginar como é que as pretas conseguem empatar isso aqui, né? E o Carlsen segue fazendo os lances, galera, todos os lances, segundo os table bases, assim, é o único lance que empata e tal. O Carlsen foi fazendo todos,
foi fazendo todos de forma maravilhosa, mas o difícil dessas posições de table base é que uma hora a pessoa fica andando tanto na corda bamba, né? Tanto na corda bamba. Olha essa sequência inteira que o Carlsen vai fazendo, a sequência do table base, a sequência de empate, tá? E nessa posição é a hora que é o drama aqui, né? As pretas para empatarem, segundo os table bases, só tem 2 lances, rei A4 ou rei B2. Qualquer outro lance perde e é muito difícil jogar isso ao toque, né? E table base, enfim, são computadores, tem que estudar essa posição depois, né? Mas é impressionante como rei A4 e rei B2 empatam e rei A2, que foi o lance jogado, perde. Mas a gente já vai ver, dá até para explicar isso daqui. Rei A2, o rei fica numa casa clara, sujeita a cheque lá em G8, tá? Então esse foi o problema aqui do Carlsen. Se ele joga rei B2, por exemplo, não dá para fazer um dama G6 seguido de dama G8, porque não é cheque. Dá tempo de salvar o peão e jogar B4. E as pretas conseguem empatar. Então essa é uma explicação aqui bastante plausível. Se jogar dama G8 não é com cheque, tá vendo? Se o rei tá em A2, essa sequência vem com cheque. Então tá aí uma possível explicação. Por isso que rei A2 jogado pelo Carlsen perde. A partida seguiu com rei C5, agora B4. O Carlsen avança o peão ainda. Mas agora, dama D2 cheque, rei A1 e aqui o lance de arremate aqui do Abdussatrov e dama D4 aqui pelo Abdussatrov. Cheque, forçou a troca de damas, vai promover o peão na sequência e vai ter um final vencedor. E por isso Magnus Carlsen abandona aqui a partida, abandonou porque não dá mais vitória do campeão do mundo aqui. Nordibek Abdussatrov, um menino de 17 anos, chegou botando moral e assim, não foi depois dessa partida que ele virou campeão mundial, ele ainda teve, né, que disputar lá o tie-breaks com o Nepo e venceu o Nepo, né? Você fala assim, que performance deste garoto do Uzbequistão, ele é jogador do Uzbequistão, olha só. Que fantástico, né? Os tempos mudaram, né? Antigamente eram só os russos e os mais velhos, né? Hoje tem um menino de 17 anos do Uzbequistão ganhando de todo mundo, né? Campeão mundial. E aqui, galera, o Carlsen também, né? Facilitou um pouquinho com o rei A1, mas ele perde de qualquer maneira. Rei B1 é mais interessante, porque aí não leva o duplo, né? Não força a troca de damas, né? Mas de qualquer maneira, alguns estudos mostram aqui que a longo prazo, com muita manobra, as brancas vão conseguir colocar a dama na casa de F5. Essa é que é a chave, tá? Consegue colocar com cheque a dama na casa de F5. E por que é a chave? Porque precisa dar um passo com o rei. O rei precisa ficar um pouco mais próximo do rei para poder forçar a troca das damas, que foi o que aconteceu na partida, né? E aqui então consegue dar esse passo. E por que a casa de F5? Fica defendendo aqui todos os cheques da posição, defendendo o peão, tá? Então essa seria o plano vencedor aqui. Caso Magnus Carlsen tivesse jogado rei B1, seria mais difícil, né? Ia durar mais aqui, ainda seria um pouquinho complicado, teria que manobrar, mas aqui consegue a vitória, porque consegue forçar aqui a troca das damas e sempre vai acabar acontecendo essa manobra, né? Uma partida espetacular, vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, né? Uma partida histórica aqui, que duelo, hein? Que batalha! E a gente teve aqui então 90,7% de precisão para o Abdussatrov e 87,6% para o Carlsen. A gente vê que realmente, né, ali o Abdussatrov ficou bem esse esquema de table base, estava ganho, tá empatado, tá ganho, dá para empatar, né? O Stockfish acaba nem entendendo muitas vezes ali e nem ninguém mais consegue explicar, nem os grandes mestres muitas vezes conseguem explicar essas continuações de table bases, né? Mas o relatório fica maluquinho aí desse jeito. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí, né, agora esse vídeo aqui, então, falando sobre o Abdussatrov. E agora o mundo volta os olhos para esse garoto aí do Uzbequistão, o novo campeão mundial, né, o Nordibek Abdussatrov. Tá bom, pessoal, é isso, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez,